A live ela foi organizada com muito carinho, como sempre, né? Assim, eu tentei fazer um resumão e trazer aqui para vocês os tópicos que eu julgo como principais para quem faz ou para quem deseja fazer cirurgia em home care. Cirurgia odontológica. Olha que prazer quem entrou aí, gente. Jânio, para quem não sabe, é meu braço direito, né? O famoso Eri. Eri quem me auxilia nas cirurgias. Aliás, quando eu não tô com Eri, eu fico perdida, né? A gente sempre tem aquele braço direito, né? E Eri é o nosso braço direito, especialmente nas cirurgias. Ele já sabe como funciona tudo, tanto no domicílio, como no hospital, como no consultório. Já sabe como funciona tudo. Farei uma live aqui tão bem quanto eu, né? Ou quanto vocês que já fazem, já faz atendimento domiciliar. Muito bem, então eu estava comentando com vocês que eu trouxe aqui alguns pontos. Mais precisamente, deixa eu falar aqui para vocês, 12 pontos para a gente discutir aqui quando se trata de cirurgia odontológica em domicílio, né? Então vamos dizer que são 20 dicas, né? Mas são muitas dicas. Mas vocês vão ver que no fundo, uma está interrelacionada com a outra, elas estão o tempo todo se comunicando. É um assunto que quem gosta ama, né? Cirurgia, geralmente quem gosta adora, quem gosta ama, né? Aquela pessoa que é cruenta. Quem aí é cruento? Levanta aí o dedo pra eu ver. Quem é que gosta de cirurgia? Eu acredito que todo mundo que tá aqui deve gostar. Que tá querendo saber um pouquinho mais, tá querendo, né, ouvir um pouquinho mais sobre isso. Eu, por exemplo, eu gosto muito de cirurgia e já não tô muito pro lado da prótese, não. Né, da prótese, da estética, mas tenho minha parceira que faz muito isso. Né, Dani? Você gosta de cirurgia também, né? Jana? Pois é. E os nossos pacientes precisam tanto, né? Você sabe que no começo, quando eu comecei a fazer essa coisa de home care, de atendimento com equipamento portátil, essa coisa, pois a galerinha levanta a mão. Eu escutei assim, mas gente, que responsabilidade, né? Fazer cirurgia em casa. Depois, com o tempo, em vez de eu ouvir que irresponsabilidade, eu comecei a ouvir assim, nossa, quanta responsabilidade é sua, né? Fazer cirurgia em domicílio. Já foi mudando. Mas por que isso, gente? Se você parar para pensar, quantas e quantas pessoas não precisam de cirurgia em domicílio, cirurgia odontológica? E aí? A gente vai levar todo mundo para o hospital? Ah, vamos pegar todo mundo que precisa de cirurgia odontológica e vamos levar todo mundo para o centro cirúrgico. Será que é por aí? Tem alguns procedimentos cirúrgicos que estes sim precisam ser em hospital, mas não são procedimentos que acontecem todos os dias. É diferente de cirurgia de exodontia que a gente faz, né, como se diz por aí, a rodo. Imagina se toda exodontia você for levar o paciente para o centro cirúrgico, tá? Então, assim, existe sim a possibilidade, não é uma brincadeira, não é uma coisa que se faz nas coxas, né? Não é uma brincadeira, é algo muito sério que precisa ser estudado, precisa ser planejado, mas que é possível com responsabilidade, tá? Então, nada de fazer nada nas coxas, com muita responsabilidade, com muito planejamento. Então, assim, falando em planejamento, eu acho que essa é a grande palavra da nossa live de hoje. Planejar, esse é o grande verbo, planejar. Precisamos planejar o nosso procedimento. E para a gente planejar o nosso procedimento, a gente precisa pensar quais são os cuidados. O que é que eu devo levar em consideração na hora de planejar? O primeiro ponto, são 20, né? Vamos lá, são 20, vamos ver se a gente vai ter tempo. O primeiro ponto tem relação com a indicação, né? Às vezes eu tô lá na clínica da universidade com os meus alunos e eu pergunto assim, o que vocês estão pensando em fazer aí? O que vocês planejaram? Ah, professor, esse elemento dentário ele precisa ser extraído, né? Temos uma exodontia planejada. Beleza. Tem indicação odontológica? Mas na maioria das vezes, quando o aluno diz, é porque tem. Pode ir atrás que tem. É uma raiz residual, é um elemento que não tem mais jeito e ele tem, né, indicação odontológica. Mas tem também indicação, vamos chamar assim, entre aspas, sistêmica? Como assim, professora? Indicação sistêmica? É um paciente que pode passar por uma cirurgia? E aí eu me refiro tanto para consultório, como para domicílio, como para hospital. É um paciente que pode passar por um procedimento cirúrgico? Qual é a condição sistêmica dele? Então, entendam condição sistêmica como tudo que envolve, né, todos os órgãos do nosso corpo. Então, cardiopatias, coagulopatias, pinobopatias,
diabetes, hipertensão, etc, etc, mas também vamos pensar nas doenças neurológicas. É um paciente de Alzheimer, de Parkinson, né, que tem outras doenças associadas, comorbidades. Será que é viável que esse paciente passe por um procedimento cirúrgico? Então é esse raciocínio que a gente tem que desenvolver. Então muitas vezes a indicação odontológica tem. E eu me preocupo porque assim, na graduação, especialmente com os alunos, né, com as pessoas que estão no ramo há pouco tempo, na área da odontologia há pouco tempo, porque na graduação, o que é que a gente aprende de regra? A gente aprende o que é legal, o que é interessante, o que dá certo para a maioria dos pacientes, não para todos, né? Então a gente aprende que 2 mais 2 vai ser igual a 4 para 99% dos nossos pacientes. Aquele 1%, 2 mais 2 vai ser igual a 5, 2 mais 2 vai ser igual a 3, igual a 6. Não é verdade? Então, assim, é esse diferencial, esse que não é todo mundo que tem. E é isso que a gente quer desenvolver junto, tá? Então, assim, tem indicação odontológica? Tem. Foi o que eu aprendi na graduação. Tem. Mas, para esse paciente dar certo, né? E aí eu vou contar pra vocês algumas historinhas, alguns causos, daqui a pouquinho a gente chega lá. Não sai daí não pra ouvir. Então, sai desse pensamento reto, né? E pensa que, vez por outras, a gente vai ter que sair um pouquinho daquela linha, vai ter que fazer um ponto fora da curva, tá? Vai ter que sair um pouquinho daquilo tudo que a gente viu uma vida inteira, porque para aquele paciente não faz sentido, tá? O segundo ponto, atenção, tem relação com o fato dos nossos... Olha como tem relação com a primeira, né? O fato do paciente ter comprometimento sistêmico, isso faz com que eu tenha algumas necessidades. Se meu paciente tem comprometimento sistêmico, eu preciso, primeiro, saber que complicação é essa, que patologia de base é essa, quais são as comorbidades associadas, preciso saber os exames se estão em dia, eu preciso saber o histórico dessa doença, o diagnóstico é desde quando, como que evoluiu, houve internação, houve cirurgia, como que ele está atualmente. Então tem uma super relação com o primeiro tópico, que é aquela questão da indicação sistêmica que a gente comentou, né? Então, é conhecer o meu paciente, mas não apenas a boca dele, conhecer ele como um todo, né? A gente sempre fala isso, a saúde começa pela boca, a boca não está separada do corpo, a gente fala, mas será que a gente age dessa forma, pensando dessa forma? Pensando que, de fato, a boca faz parte do corpo e a gente precisa ter esse raciocínio? Pois é, então essa ideia de que o meu paciente tem uma patologia, que eu preciso conhecer qual é a patologia, conhecer quais são as comorbidades associadas, entender qual foi o histórico. Então, durante, sei lá, 10 anos, ele já faz 10 anos que ele teve diagnóstico, de lá pra cá ele internou não sei quantas vezes, por isso, outro, desenvolveu tal e tal comorbidade, atualmente ele se encontra de tal forma. Tá na dúvida? Tem alguma informação que tá faltando? Que lindo! Essa é a hora de você entrar em contato com a equipe. Discutir, conhecer um pouco mais do paciente através de quem cuida dele há tanto tempo, né? Que normalmente é o médico, o fisioterapeuta sabe muito sobre o paciente, já está ali acompanhando muitas vezes há muito tempo, o fono pode te dar boas informações. Então essa é a hora de entrar em contato com a equipe para pegar as informações que estão faltando, tá? Então, primeiro, a questão da indicação odontológica versus o que a gente está chamando aqui de indicação sistêmica. Relembrando, muitas vezes o paciente tem uma indicação odontológica, aquele elemento dentário, por exemplo, ele realmente tem que ser extraído, se a gente pensar só na odontologia, mas quando a gente pensa na indicação geral, na indicação sistêmica, não é viável. Não é possível. Por quê? Porque ele não pode passar por um procedimento cirúrgico. Por que ele não pode passar? Por N motivos. Plaqueta muito baixa, né? Hemácias muito baixas, número muito baixo, anemia importante. Paciente tomando uma medicação X transitória e tem que esperar para fazer cirurgia mais lá para frente. E aí você vai ter que fazer um paliativo. Isso às vezes não entra na cabeça de algumas pessoas, né? Como assim eu tenho uma raiz residual sem canal tratado e eu vou ter que preservar, não vou poder extrair? Sim, às vezes sim. E é agora, aproveitando essa história do paciente com comprometimento sistêmico, com essa coisa da indicação, que eu vou contar uma historinha pra vocês, que eu já contei em outros momentos, apesar de ser uma história muito recente, mas eu gosto muito. Veja só o que é pensar fora da caixa. O que a gente aprende na faculdade em relação a um paciente adentro, via de regra? Se meu paciente é adentro, eu preciso reabilitar.
total ou parcial, eu preciso reabilitar. Para quê? Para dar condições para o meu paciente se alimentar melhor, mastigar melhor, deglutir melhor, se alimentar melhor, se nutrir melhor e, consequentemente, ter uma saúde melhor. Beleza, foi isso que todos nós aprendemos e é isso que vale para 99% dos pacientes. Recentemente nós tivemos um caso de uma senhora residente em uma instituição de longa permanência, né, o famoso asilo, o pessoal chama. E essa senhora, ela era reabilitada, né? Ela usava uma prótese sobre implante superior e inferior, protocolo superior e inferior. E já com um Alzheimer avançado, ela não estava conseguindo se alimentar bem. Por quê? Porque as cuidadoras, quando iam alimentá-la com colher, não conseguiam entrar com a colher na boca. Ela não abria bem a boca, não tinha uma abertura boa, não havia um espaço ali intersticial para a colher entrar. E elas estavam alimentando meio que por ali, pelo corredor bucal, com muito medo, sabe? Enfim, e a paciente estava perdendo peso e entrando em um quadro de desnutrição. E nesse caso, olha o que aconteceu, exatamente o contrário do que a gente sempre vê. Houve uma indicação para tirar a reabilitação, né? Remover a prótese para que ela possa comer melhor, para que ela pudesse mastigar melhor, para que ela pudesse se nutrir melhor. E pasmem, a paciente está melhor, já ganhou peso. A irmã que antes estava super angustiada porque né? Claro, aquela pessoa que a gente ama, a gente não quer ver com a boca funda, porque é assim que eles dizem, né? Mas minha irmã vai ficar com a boca funda. Eu lembro como era antes de colocar a prótese, ela ficava tão estranha, eu não quero. Mas quando viu que a irmã estava perdendo peso e entrando num quadro de desnutrição, ela entendeu que era melhor remover. Removeu, tá com a boca funda, tá, não tá legal esteticamente, não está, mas está ganhando peso, tá bem, tá com mais saúde. E agora é isso que importa. E o mais legal de tudo é que a família, a irmã especialmente, entendeu isso muito bem, né? E até agradece assim por a gente ter alertado para isso. É o tal do pensamento fora da caixa, né, Dani? E esse caso, assim, eu acho ele muito forte, porque caramba, quantas e quantas vezes eu não ouvi de um professor, de um colega, quantas e quantas vezes eu não disse para uma aluna, não disse, né, conversando com alguém, vamos reabilitar para que esse paciente mastigue melhor, vamos reabilitar para que esse paciente se alimente melhor. E agora eu estava dizendo, vamos tirar a prótese para esse paciente se alimentar melhor. Já pensou? Muito legal, não é isso? Muito bem, mas vamos seguir para o terceiro tópico. O terceiro tópico tem a ver com a complexidade da cirurgia, né? E aí, assim, às vezes a gente precisa de um tempinho de experiência, né? Conhecer um pouquinho mais da cirurgia, fazer uma pós. Enfim, com o tempo a gente vai conseguindo avaliar bem a complexidade da cirurgia pelo clínico e pela radiografia. E aí, claro, vão ter surpresa, vai acontecer, né, vez por outra uma surpresinha, né? Aquilo que você julga como algo simples, durante o procedimento acontece uma intercorrência e você acaba demorando mais no procedimento, ou algo que você acha que vai ser mais complexo e de repente acaba sendo uma coisa rápida, de resolução, enfim, simples. Mas, via de regra, a gente consegue, né, gente, ter uma noção pelo exame clínico e pelo exame radiográfico, a gente já consegue ter uma noção da complexidade do procedimento. E aí você vai avaliar, esse procedimento é procedimento realmente para domicílio? Na maioria das vezes é possível. Praticamente todos os procedimentos cirúrgicos são possíveis para domicílio. Mas às vezes você fala, não, esse daqui eu vou levar para um centro cirúrgico. Ou eu vou fazer em domicílio, mas vou fazer de uma forma mais fragmentada. Ah, eu ia fazer 6 dentes, eu vou fazer né? 6 sessões. Ou vou fazer 2. Então, esse planejamento também, quando a gente pensa em domicílio, é importante. Especialmente, e aí eu vou entrar num ponto que a gente vai falar lá na frente, dependendo do equipamento que eu tenho. Quando eu tenho um equipamento de um motor bom, um sugador a vácuo bom, eu consigo fazer o procedimento com mais tranquilidade. Aquilo me dá uma segurança maior. Muita gente às vezes não quer investir de cara num equipamento bom, e é justamente isso que a gente orienta, né? Começa devagarzinho por um equipamento mais simples, vai sentindo, vai vendo o que é que você precisa, e de repente nesses casos ela vai
Se sentir mais à vontade para fazer um procedimento, o outro ela vai levar para o consultório, se for possível, o outro vai levar para o centro cirúrgico, se for possível. Então, precisa ter esse jogo de cintura, esse raciocínio para entender se é um caso para domicílio. E sendo um caso para domicílio, é importante, a gente tem isso no nosso documento lá que o paciente assina, né, o responsável assina, da possibilidade da não continuidade. Como assim? Vou citar um exemplo. A gente tinha uma paciente, já faz bastante tempo, ela tinha 94 para 95 anos de idade, sem nenhuma patologia de base importante, né? Uma pressão um pouquinho alterada, basicamente só isso. E uma audição, né, que a gente dizia de elefante, porque eu ouvia tudo, uma mulher diferente, né? 94 anos, mas assim, parecia uma pessoa de uns 70 anos, super ativa. E ela tinha 2 extrações para fazer. Simples, aparentemente, mas na radiografia não foi possível perceber uma fratura de raiz, então aquela raizinha ficou ali, né? O ápice de um elemento, acho que 31, 41, ficou ali. Sairia, se eu fizesse uma osteotomia, se eu fosse, né, a fundo, sairia, mas será que valeria a pena? Né? E na hora foi interessante porque a bisneta dela estava, e a bisneta dela como dentista de consultório, conversando na hora, ela mesma, vamos preservar? Como assim preservar um resto de raiz sem canal tratado? Em algumas situações vai acontecer, né? Então vamos preservar, vamos acompanhar. Por quê? Para vocês terem uma ideia, um procedimento que durou meia horinha, 40 minutos, ela passou uns 2 dias de ressaca, né? Aquele sono, aquele cansaço, parecia que tinha ido para uma rave. Se a gente tivesse ido mais a fundo, certamente teria sido muito danoso para ela. Seria um procedimento muito além do que ela suportava. Não estou falando de fratura de mandíbula, de nada, estou falando de cansaço mesmo. Né? Um procedimento grande demais para ela. Então, às vezes, vale colocar na balança, será que não devo manter? Isso só aconteceu com a gente 2 vezes, mas não é por isso que em todos os nossos documentos assinados pelas cuidadoras, pelas famílias, enfim, não tá lá, certo? Então é importante essa questão. Então às vezes eu vou levar para o consultório, às vezes eu vou levar para o centro cirúrgico, às vezes eu vou preservar. Não vou fazer nenhuma coisa nem outra, eu vou preservar, como a gente já havia comentado, né? O dente tem indicação para extração, mas não dá para extrair. Vou de repente fazer o que a nossa endodontista, a gente tem uma endodontista no serviço, ela chama de pseudoendodontia, né? Acho que ela tá aí, Claudinha, se você tiver aí, dá um oi pra gente, né? O pseudoendodontia, quer dizer, não tem como tratar o canal, até muitas vezes não tem nem como colocar o grampo, não tem ali, teria que fazer um aumento de coroa, não faz sentido nenhum, mas dá pra fazer uma pseudo, né? Irrigando o canal, colocando clorexidina e tal, e fechando ali e acompanhando. É importante que haja um acompanhamento, tem que preservar, tá? Deixa eu voltar aqui um pouquinho, que eu acho que Lu tinha feito um comentário e eu acabei não lendo. Isso mesmo, e muitas vezes a remoção da prótese de dentes é a única opção para o restabelecimento da saúde. Pois é, às vezes aquilo que a gente tanto luta, né? Vamos fazer prótese, não vamos tirar dente, vamos tentar manter ao máximo, mas às vezes isso é o que vai trazer a saúde de volta para o nosso paciente. Então esse raciocínio é bem legal. Vamos continuar aqui? Que eu já até adiantei esse 4º ponto, olha aí, 4º ponto, que é a questão do equipamento. Então assim, vou fazer uma cirurgia um pouquinho mais complexa, né? Uma cirurgia que talvez eu precise fazer uma osteotomia, é muito importante que eu tenha um motor bom. E existem equipamentos com motor muito bom, né? Um torque bom, você chega, né? A música para os meus ouvidos, né? Um sonzinho, você vê ali que vai cortar bem o osso, tá? E o sugador. Então existem equipamentos com sugador bom, mas que não é a vácuo, e existem equipamentos com sugador a vácuo. Então, para procedimentos mais complexos, é muito importante que a gente tenha um sugador bom, para a gente não passar o famoso perrengue, né? Tá? Então, sobre equipamentos, é isso daí. Outra coisa importante, considerando que muitos dos nossos pacientes atendidos em domicílio são pacientes com alterações neurológicas, então nós, por exemplo, da H3 Odonto, nós atendemos muitos pacientes de Alzheimer, muitos pacientes de Parkinson, temos atendido recentemente alguns pacientes de TEA, alguns pacientes de paralisia cerebral, enfim, será que para muitos desses pacientes não seria indicado uma sedação química, né? Ou uma estabilização protetora?
Nós durante muito tempo utilizamos, já faz muito tempo que a gente usa sedação química com benzodiazepínicos, por exemplo, ou com outros medicamentos, né, em conversa com a equipe. Às vezes um medicamento que o paciente já faz uso, a gente altera a posologia, né, conversando com a equipe e sempre muito bem, obrigada. Hoje a gente tem ainda um outro recurso, né, já na verdade há muito tempo o cirurgião dentista tem esse recurso, que é a sedação com óxido nitroso. Né? O Jean estava até aqui, eu vi que ele passou, não sei se ele ainda está por aí. Jean, se você tiver, dá um oi pra gente. O Jean, ele foi quem nos vendeu, né, recentemente um equipamento para sedação com óxido nitroso muito bom. Então, assim, é uma técnica que auxilia também muito no processo, tanto para o domicílio como para o consultório. Eu tô falando do domicílio porque é muito comum que no domicílio a gente tenha pacientes assim. Né? Então, pacientes que precisem de uma sedação medicamentosa, que não necessariamente vai ser o óxido nitroso. Pode ser um benzodiazepínico que a gente usa, poxa, como a gente usa? Não é? O cirurgião dentista desde sempre pode prescrever e pode usar para fazer a sedação medicamentosa. E a estabilização protetora. Então, a gente tem no nosso serviço um estabilizador importante que a gente tenha, né, que é como se fosse uma manta, acho que todo mundo já teve acesso a isso, muitos de vocês já usam, que vai auxiliar também, inclusive junto com a sedação. Você pode sedar e usar a estabilização. Então, normalmente é dessa forma que a gente faz, né, Norma? E é bastante interessante, os resultados são maravilhosos. A gente, como diz o meu colega aqui do Rio Grande do Norte, o Zé Endrigo, antigamente a gente precisava de 5 pessoas para segurar, agora não precisa mais. Então, assim, realmente é uma mão na roda. Mas não é só isso. Não é só essa questão de, porque eu precisava de um monte de gente para segurar, porque era um estresse danado, todo mundo se estressava, aquela agonia. Não é só isso. Tem também a questão do estresse do paciente, que se for diabético pode aumentar a glicemia, que se for hipertenso pode aumentar ainda mais a pressão, né? Se for não sei o que lá, tudo, a parte sistêmica dele toda fica exacerbada, fica piorada quando ele está estressado. Então, assim, uma relaxada, né, uma sedada vem muito bem nessas situações. Então, estabilizador, sedação, então vale planejar em relação a isso. Beleza. Outra coisa, que nem tá aqui, mas que eu lembrei agora. Não dá pra fazer sozinho, né, gente? Cirurgia odontológica não dá pra fazer sozinho em nenhum canto do mundo. Se a gente faz sozinho, a gente corre o risco de a gente acabar com a nossa biossegurança. Você está fazendo a cirurgia, você precisa de alguma coisa, certamente você vai ter que... ou então é um transtorno danado, tira a luva, não sei o que, aí você está lidando com um paciente com comprometimento sistêmico, um paciente que se mexe, está sedando ao mesmo tempo, não dá. Então, pelo menos um auxiliar, um braço direito tem que estar ali para acompanhar. Mas o tópico 5 que eu ia falar é sobre a radiografia. Né? Hoje mesmo eu estava conversando com uma colega nossa no Instagram, que chamou, conversando sobre equipamento de raio-x. Professora, pode fazer exodontia sem uma radiografia prévia? Bom, poder pode, né? Na faculdade a gente aprende sempre a fazer radiografia antes de fazer um procedimento cirúrgico. É o correto? É o ideal? É. Agora, PSF, né? Enfim, as unidades de saúde, às vezes não tem e se faz. Então não é que não se possa fazer. Mas o ideal, o correto, é que se faça. Não só para questão de planejamento, no sentido de você entender qual é o equipamento que você vai precisar, ou qual é a complexidade da cirurgia, mas também para você não entrar numa fria, né? Eu falo, por exemplo, de uma situação de você tá fazendo uma extração de um 36 e ali pertinho tem uma ameloblastoma que você não sabe. Ou tem um tumor, uma coisa que você não sabe. Então é importante a gente ter uma radiografia para saber o que está acontecendo ali em volta. Então, quem puder ter um equipamento de radiografia, né? Hoje existem alguns, o que a gente utiliza é o da Diox, que é muito bom, excelente. Hoje ele tá um pouquinho salgadinho, né? Tudo aumentou, né? Depois da pandemia. Mas vale cada centavo, do mesmo jeito que vale cada centavo o equipamento de sedação. Então, assim, é um investimento realmente muito interessante. Professora, eu não tô querendo investir agora esse valor, tô começando, pra mim não é interessante. Ok, alguém na sua cidade tem esse equipamento, conversa, veja a possibilidade de alugar,
né? Eu sei que em São Paulo tem um pessoal que aluga. Então, toda vez que algum aluno me pergunta sobre São Paulo, se tiver alguém aqui e queira saber sobre isso, eu posso passar o telefone. Mas nas outras cidades sempre tem alguém. Então, se a pessoa não quer alugar, contrata a pessoa para ir lá fazer a radiografia, o paciente acerta com essa pessoa, né? É uma possibilidade, tá bom? Então, essa é uma sugestão que eu dou para que as cirurgias aconteçam com radiografia sempre que possível, tá? Realmente é o mais interessante. Renata, o estabilizador, ele é como uma manta para manter o paciente paradinho, tá? Ele pode vir, tem de várias formas, né? Normalmente ele é com velcro, então ele vem aqui de um lado, vem aqui do outro, fecha aqui o paciente, os bracinhos do paciente ficam ao lado da perna, paralelo, e normalmente ele vai até a perna, tá? Então, para manter o paciente paradinho. Mesmo ele estando sedado, é interessante para que não haja nenhum contratempo durante o procedimento, especialmente cirurgias. Imagina se durante a cirurgia, um paciente que você está atendendo com alteração neurológica, ele mexe o braço e empurra tudo e cai tudo no chão, né? Então, é importante dar segurança, a gente sempre fala isso para as famílias, né? Traz segurança para o paciente, para ele não se machucar, traz segurança para o procedimento e traz segurança para a gente também. É excelente para pacientes com necessidades especiais. E domicílio, a gente atende muito paciente com necessidade especial. O próprio idoso, quando é demência senil, né, o Alzheimer, o Parkinson, como eu falei, o TEA, o paciente de TEA, que é o transtorno do autismo, o paciente de paralisia cerebral, outras doenças neurológicas, né, paciente de AVC, que às vezes também não tem um controle, enfim, são pacientes que podem, por cirurgia, perder e podem se machucar, então é uma proteção para todo mundo, vale demais. Muito bem. Tem esse tópico aqui eu gosto muito dele, é o tópico 7. Eu gosto demais dele pra gente falar aqui já que a gente tá falando, né, sobre cirurgias em atendimento domiciliar, que é assim, o dia ideal. No consultório tem essa coisa do dia ideal? Até tem, mas olha como no domicílio é diferente. Dia ideal. Qual é o dia que eu devo escolher para fazer o procedimento? Bom, primeiro, a família mesmo vai falar isso, você não precisa nem se preocupar. Que tal no dia que o cuidador João está? Seria ótimo. Ou eles vão dar um jeitinho de fazer umas trocas para que o cuidador João esteja no dia do procedimento. Eles sempre querem no dia do procedimento o melhor cuidador. O melhor cuidador, às vezes, nem é aquele que cuida melhor. Na visão deles, às vezes, o melhor cuidador é aquele que tem uma relação mais legal com o paciente. É aquele que traz mais confiança para o paciente, que o paciente se sente mais tranquilo, porque durante o procedimento todo mundo quer que o paciente esteja tranquilo, com ou sem sedação, é importante que ele esteja tranquilo, tá? Então, assim, eles se preocupam muito em estar o melhor cuidador. Então, você pode até questionar, olha, a gente tá agendando para quarta-feira, é possível? Quem é que vai estar aqui? Então, às vezes tem um cuidador que está tirando folga de alguém, que não está acostumado com o sistema, de como tudo acontece, que está aprendendo. Então, eles sempre pedem para estar o melhor cuidador. E é importante para todo mundo. Beleza? Outra coisa é que é em relação à família. Família presente. Não é presente ali, na hora da cirurgia, muito menos dentro do espaço onde você está fazendo o atendimento. Quando eu falo de família presente, é família que não está viajando, sabe? Que não tá em outra atividade, uma outra coisa. É importante que a família esteja presente. Naquele momento da cirurgia, pode até estar trabalhando, mas é importante que ele esteja na cidade, que ele esteja por ali. Se houver alguma intercorrência à noite, no dia seguinte, que tenha alguém da família para tomar uma iniciativa, tá? Então é importante também a gente saber esse contexto familiar, como é que está programado para o dia da cirurgia e para os dias seguintes, tá? Outra coisa importante é que os nossos pacientes comumente vão fazer outras atividades. A menos que a gente esteja falando de pacientes saudáveis, né? Os pacientes saudáveis, claro, vai ter vida normal. Eles apenas querem ser atendidos em casa por uma comodidade ou por um outro motivo qualquer, a questão da pandemia e tal. Mas quando eu me refiro a pacientes de home care, né, aquele paciente que tem um enfermeiro ali cuidando dele 24 horas, um técnico de enfermagem, o médico que visita, o fisioterapeuta que visita, fono que visita, olha só quantas atividades. Então imagina se você vai fazer uma cirurgia nele às 5 horas da tarde e durante o dia ele já teve físio, fono, já recebeu o médico, já recebeu a psicóloga, a terapeuta ocupacional esteve lá também, imagina.
Então, assim, no dia que você vai fazer o procedimento, é interessante que seja um dia calmo, tanto antes como depois. Eu não quero chegar para fazer um procedimento cirúrgico num paciente que tá cansadão, que já não tá mais aguentando, né? Assim, que já tá botando a vassoura atrás da porta para esse povo ir embora. Da mesma forma também não é interessante que eu faça um procedimento cirúrgico e que logo depois fiz o fono, até por questões lógicas de pós-operatório, tá? Então identificar também como é que vai ser o dia do paciente. Se você for o primeiro do dia, já avisa que naquele mesmo dia, ou nas primeiras 24 horas, ou nas primeiras 48 horas, a depender do que você vai fazer, do seu planejamento, não é interessante que ele faça outras atividades que exijam esforço, como por exemplo a fisioterapia motora especialmente, a fisioterapia, a fonoaudiologia, tá? Às vezes tem paciente que até hidroginástica faz, dependendo da condição dele, então é interessante que a gente dê essas orientações. Outra coisa importante, que também vale para o consultório, mas é que no domicílio isso é mais comum, porque os nossos pacientes são mais frágeis, é em relação a quadros agudos. Não é interessante, claro, que você faça um procedimento cirúrgico se o paciente está na vigência de uma infecção urinária. Está tomando antibiótico faz 15 dias, ele está no 12º dia, ainda tem 3 dias para frente. Espera terminar, espera o médico fazer um novo exame, verificar como é que está isso, se a infecção realmente foi debelada, se não foi. Estou falando de infecção urinária, mas qualquer outra coisa, qualquer quadro agudo. Está fazendo uma anemia aguda, espera tratar para fazer. Claro, se for possível, se não for nenhuma urgência. Tá? Se você puder fazer um paliativo enquanto isso, é muito melhor. Claro, a gente precisa entender que tem algumas condições que são crônicas, inclusive a anemia. Né? A anemia crônica, não, a anemia dele é crônica, ele tá sempre com a hemoglobina de 10 e pouquinho, não é hemoglobina, não é uma anemia tão importante, é sempre assim. Você vai fazer um procedimento com mais cuidado, de forma que tenha menos sangramento, né? Vai discutir com o médico alguns cuidados, enfim, tá? Então, muito cuidado com essas características agudas, né, de infecção ou de qualquer um outro quadro que possa atrapalhar o procedimento e atrapalhar também o pós-operatório do paciente. Ok. Eu falei que eram 20, né? Não são 20 não, viu, minha gente? São 12. São 12. Vamos seguir. Tem uma coisa aqui também que... Não sei se já aconteceu com vocês aqui, quem faz home care e já aconteceu alguma coisa parecida, já levanta a mão aí pra me dizer, porque comigo já aconteceu. Não é mais comum, mas aconteceu. Você vai fazer o procedimento cirúrgico, tá lá, você bonitinha, você ser auxiliar e a cuidadora no quarto, quando você olha e volta, aí tá. O neto da paciente, a filha da paciente, o genro do paciente, o cachorro da casa, todo mundo lá no quarto, querendo saber, querendo ver. Já aconteceu com vocês? E aí é diferente de você estar no consultório. Quando você está no consultório, aí você diz assim, olha, eu vou pedir para o senhor aguardar na sala de espera, deixa só um acompanhante aqui e tal. Você se sente mais à vontade, porque é o seu lugar, não é verdade? Mas agora você está na casa do paciente. Você é quem é o invasor, vamos dizer assim, né? Entre aspas. Então, às vezes não é tão fácil lidar com isso, mas é necessário. E uma das dicas que eu deixo, assim, para tornar aquilo mais fácil de dizer, é quando você diz que aquilo que você está pedindo, aquela solicitação, é pensando no paciente. Não é pensando em você, é pensando no paciente. É importante que as pessoas não estejam muita gente aqui, especialmente hoje em dia, com a pandemia, né? Mas independente disso, para que o procedimento ocorra da melhor forma, como segurança para o paciente, vamos deixar só o cuidador aqui, né, Tata? Olha, esses dias tinha um coelho, era uma chácara. Menina, já teve até tatu, né? Já teve, tem uma história que eu sempre conto, inclusive no curso, a gente tem até um vídeo mostrando isso, que tem o do tatu, né? O vídeo do tatu, mas nessa mesma casa tinha vários gatos. E eu tava atendendo uma senhora na sala e de repente o gato pulou a janela. Quando o gato pulou a janela, eu falei, não vai dar certo isso, né? Aí eu falei pra cuidadora, eu falei, é que não combina, não dá certo, ainda mais gato que solta pelo, a gente vai fazer um procedimento e aí não é legal, questão de infecção. Como eu disse a vocês, a gente bota a culpa no paciente, culpa entre aspas, né? A gente quer que o paciente esteja bem. E aí quando eu olhei pra trás, tava a mulher, sabe aquelas cadeiras do papai? Que tem um buraco embaixo da cadeira, ela tava balançando a cadeira do papai bem forte. Eu disse, o que essa mulher tá fazendo? O que você tá fazendo?
Aí ela, não, é porque tem gato dormindo aqui embaixo da cadeira do sofá. Quando ela terminou de balançar, saíram os 3, assim, debaixo da cadeira do papai, correndo lá pra dentro. E o que vinha na janela, né, pulando ali também, foi lá pra dentro. Quer dizer, era uma casa que tinha, assim, uns 6 a 8 gatos. Eu tava vendo 3 ou 4 ali de cara, né? Depois ela disse, tem vários gatos aqui. Então, assim, tem que ter muito cuidado, né? Animais, especialmente, né, Tata? E pessoas também, né? Os animais racionais também. Quando tem muita gente próxima, a gente com jeitinho, olha, gente, é interessante, é importante, pro bem do paciente e tal. Joinha? Dá um joinha pra mim aí, quem tá chegando, pessoal que tá acompanhando. Tá tranquilo até agora? Deu pra captar? Sempre orienta, né, Tata? A Thaís Rolim, ela foi eu fui residente dela, ela foi minha R1, minha R2, né? Lá no Hospital das Clínicas em 2000, lá vai fumaça, 2004. E já faz domiciliar há muito tempo, Tata, né, em São Paulo. É uma grande referência do domiciliar. Pois é, inclusive bom lembrar da agitação do paciente, muita gente falando, muita coisa, né? Não é interessante. Então, quando a gente diz assim, ó, é pro bem do paciente, aí todo mundo sai lá, né? Show! Obrigada pelos joinhas, pelas palminhas, todo mundo acompanhando, show de bola, vamos seguir, porque agora a gente vai para como escolher o melhor local. Nossa, professora, eu chego na casa, eu não sei, porque às vezes a família diz assim, você quer atender aonde? Você quer atender ele no quarto, na sala, né? E a gente fica, meu Deus, onde? Eu falo que um dos motivos para a gente fazer uma primeira consulta, e uma boa primeira consulta, é justamente identificar qual é o melhor local da casa para atendimento. Que às vezes vai ser o quarto, mas às vezes vai ser a sala. Ou às vezes vai ser o terraço lá fora. Eu lembro de um paciente que a gente atendia sempre no terraço, perto da piscina, o paciente gostava de ficar ali. Era um paciente de Alzheimer moderado, mas ele ficava numa cadeirinha, lá fora estava tudo certo. Só que era muito quente, porque o sol batia ali, mesmo a gente fugindo do sol, aquele mormaço, era muito quente. Um dia eu cheguei para vê-lo e ele ainda não estava lá fora e a esposa dele disse, ele ainda tá no quarto, tá meio preguiçoso, não tá querendo. Aí eu disse, eu posso atender ele no quarto? Aí ela disse, você se incomoda? Eu até pensei que lá era melhor, porque lá a gente tem um ar-condicionado. Aí eu falei, caramba, por que eu não pensei nisso antes? Ar-condicionado, né? Uma coisa mais gostosa, melhor para todo mundo, né? Pois é, foi ótimo. Não quis mais sair de lá. Todas as vezes eu atendia ele lá. Então, assim, qual é o melhor lugar da casa? Primeiro, é o local onde o paciente se sente bem. Eu sempre coloco isso em primeiro lugar. Se o paciente está bem, se ele está confortável, para mim já é o mais importante. Né? Tá numa cama que ele está sempre, que ele já ficou outras vezes. Uma cadeira que é a cadeira que ele sempre fica, já tem um formatozinho lá do corpo dele, né? Ele já consegue ficar ali legal. Ou para quem tem cadeiras do serviço, né? Para muitos pacientes, para uns a gente sabe que não é interessante, mas para muitos pacientes é interessante, é uma possibilidade também. Se ele se sentir confortável, se ele estiver bem adaptado, ok também. Então esse é um ponto, comodidade. Mas um ponto importantíssimo é a higiene. Então, assim, às vezes a gente vai em umas casas que a gente vê que a higiene deixa a desejar. Às vezes eu até pergunto assim, qual é o dia que a funcionária faz a faxina? Ah, é na terça-tarde. Então vamos marcar na quarta pela manhã pra gente fazer o procedimento com tudo bem limpinho, né? Assim, dou aquela... pra gente tentar pegar um ambiente mais limpo. E às vezes tem lugares da casa que são mais sujos e outros que são mais limpos. Se a gente conseguir também identificar, por exemplo, às vezes o quarto do paciente é muito bem higienizado, mas a casa como um todo não é, então talvez seja melhor fazer no quarto do paciente. Esse é um assunto que é muito delicado, da gente dizer, olha, tem que estar sujo aqui, tá, né? Mas a gente vai tentando identificar qual é o melhor local e qual é o melhor momento, né? De preferência, após uma faxina. Porque é melhor momento do que após uma faxina, né? É show de bola. E também, uma outra coisa importante para a gente levar em consideração na escolha é o espaço. Afinal de contas, nós temos um circo a ser montado, não é verdade? Então hoje a gente conta com uma mala grande, onde a gente leva todos os materiais, por mais que a gente
restrinja, ainda é muita coisa, medicamento, esteto, enfim, e todos os materiais, né, os materiais de consumo. Aí hoje também capote, que ocupa um espaço danado, não pesa, mas ocupa um espaço danado, né, os capotes descartáveis, enfim. Durante muito tempo nós usamos os nossos de tecido. Depois de pandemia não existe mais isso, né, ninguém atende mais com jaleco de tecido, assim, eu não consigo me ver mais atendendo com jaleco de tecido, né? Pra mim tem que ser descartável, usou e jogou fora, realmente. Não tem esse negócio de reesterilizar, exatamente como a Anvisa manda, né? Usou, jogou fora. Então, assim, na mala da gente sempre tem que ter pelo menos uns 6 para cada turno, né? Considerando que a gente pode atender 3 pacientes ou que pode haver alguma intercorrência por turno. Então, é muita coisa na mala. Além da mala, o equipamento, o motor, né? Com alta, com baixa, com sugador, etc. O motor, que muitos deles são bem pesados, né? Existem alguns que pesam até quase 30 quilos, tem outros mais leves, de 15, 16 quilos, mas enfim, é um volume a mais. Ou você vai levar aquele equipamento que não é com compressor, né? Que o compressor não vem acoplado, tem que trazer o compressor por fora, aí é mais um volume, o outro compressor. Quem vai sedar tem a malinha do equipamento de sedação, tem os cilindros, e por aí vai. Quem tem cadeira vai levar cadeira, é muita coisa. Então, você vai levar em consideração o espaço que você tem também. Então, se você tiver mais espaço, melhor. E aí, mais um motivo para a primeira consulta, né? Porque você já sabe onde você vai atender, já sabe o espaço que você tem e já dá para você se planejar. Por exemplo, você tem no seu serviço um equipamento desses menorzinhos de maleta com compressor e você tem no seu serviço um mais pesadão, um maiorzão. Qual usar numa sala que é menor, né? Ou num espaço que é menor, para fazer um procedimento clínico? Talvez esse com compressor seja melhor, será? Você vai avaliar para identificar. Então, todos esses pontos precisam ser analisados. Outra coisa importante, professora, qual fio de sutura eu devo utilizar? Né? Na maioria das vezes a gente vai suturar. E aí? Qual fio de sutura utilizar? Eu sempre usei um fio de sutura não absorvível, porque sempre gosto de fazer um pós-operatório. Vou avaliar o paciente, removo a sutura, né? Ah, mas é mais uma ida. Sim, esse custo da minha ida tá lá implícito, né? Incluso lá no valor do que eu cobrei para fazer a extração. Então eu gosto de ir lá. Porém, a pandemia me fez mudar um pouquinho, pelo menos durante um tempo, eu não sei se vai ser sempre assim. Então, em muitos casos, naqueles casos em que eu não vou voltar para fazer outro procedimento, vamos dizer que eu encerrei aqui, fiz a extração dentária e não tem mais nada para fazer. Então, em alguns casos, eu uso um fio absorvível, se eu sinto que o cuidador é legal, é bom, e vou acompanhando com o cuidador, me manda uma foto daqui a 5 dias, sabe? Vou conversando e aí quando eu vejo o fio de sutura já foi, tá? Eu não sei se num caso em que eu vá voltar para fazer um outro procedimento, se vale a pena. Talvez não, talvez usar um não absorvível, porque eu vou voltar mesmo, vou voltar para fazer uma restauração, vou voltar para fazer outra extração e aí eu removo aquele fio. Tá? Então é assim que a gente tem feito, pelo menos agora em tempos de pandemia, muitos retornos para remoção de sutura, somente para remoção de sutura, eles não aconteceram por conta de evitar mais visitas, de evitar aquele contato, e aí o acompanhamento por telefone era feito. Tá? Então tem essas duas situações, não existe o melhor nem o pior. Para algumas situações é melhor absorvível, para outras o melhor é o não absorvível. A questão do não absorvível é que às vezes ele acumula, né, mais biofilme, tem todo esse ponto, mas tem que se avaliar. Gente, e em relação às orientações pós-operatórias? Porque do mesmo jeito do consultório, a gente precisa fornecer orientações por escrito, né, do pós-operatório para o cuidador, às vezes para o próprio paciente, dependendo do paciente. E aí tá lá escrito repouso absoluto, só que o seu paciente ele já faz repouso absoluto 24 horas por dia. É um paciente acamado, é um paciente que para mudar de decúbito ele precisa de ajuda, né? Uma pessoa que vai ali e vira para um lado, vira para o outro. É um paciente que já não fala, né? Não deambula, não fala, não se alimenta por boca. Então, na hora que você identificou ali que você tem um paciente nessas condições, na hora que for dar a orientação de repouso absoluto, fala, olha, o repouso absoluto, via de regra, para o nosso paciente dito saudável, é não levantar peso, não se abaixar, não ir para academia, não fazer nenhum tipo de atividade física, evitar o calor. Mas para seu João, que já está acamado, vamos fazer o seguinte,
tenta raciocinar a mudança do decúbito quando for extremamente necessário. O que é mudança de decúbito, para quem não está familiarizado com o termo? O paciente acamado, que não se movimenta sozinho, ele precisa estar mudando de posição para não fazer as famosas lesões por pressão, né? Que eu aprendi recentemente com minha colega Luana Diniz, que não existe mais o termo úlcera por pressão, e sim lesão por pressão. Eu entendo que é porque nem tudo é úlcera, né? Às vezes é apenas uma lesão sem a úlcera formada ainda. Enfim, então, para que essas lesões não aconteçam, o paciente precisa estar sempre mudando de decúbito, mudando de posição. Então, que essa mudança de decúbito aconteça quando realmente tem que acontecer. Eu falo isso para o cuidador, né? Ó, mas faz o extremamente necessário. Não quero meu paciente com lesão não, tá? Faz o extremamente necessário. O banho do paciente costuma ser aonde? É um banho no próprio leito? Ou ele vai para aquelas cadeiras específicas para banho lá no chuveiro? Hoje vamos fazer no leito, mesmo que seja de chuveiro, normalmente. Tá? Amanhã vamos reavaliar como é que ele tá, me dê notícias, dependendo eu oriento como fazer. Não tirar ele da cama, do leito, para colocar na cadeira do papai só hoje, deixa ele mais no leito. Tá? Tem que entender que quando você tira o paciente do lugar onde ele está e leva para o outro, de alguma forma ele faz força. Ele não tem o tônus como a gente tem, mas de alguma forma ele faz força, isso pode estimular sangramento. Então, a gente tem que se adaptar ao tipo de paciente que a gente está lidando. Compressa, a gente sempre orienta compressa, não é? Compressa gelada. E aí uma dica legal é você ter no seu serviço as compressas, né? Aquelas compressinhas. Você leva ela quente, quando chega já pede para colocar no congelador. Talvez essa primeira compressa não dê tempo ainda de você fazer com essa compressa que você levou. Faz com gelo mesmo da casa e as próximas faz com a compressinha, né? Tem até a possibilidade de você colocar seu nome e tal, fica bonitinho. Mas o que eu ia falar sobre a compressa é que assim, quando o paciente é idoso, né, e aqui é mais para aquela coisa da odontogeriatria, que vale para qualquer lugar, a pele do idoso é um papelzinho, né, é muito frágil. Então, cuidado com essa orientação de compressa gelada. Explica para o cuidador para ficar observando bem a pele do paciente. Se vir que está muito vermelha, para um pouquinho, espera, anda um pouquinho para o lado, depois volta, porque é a história de que o gelo queima. Não é só o calor que queima, o gelo também queima, tá? Então é importante esse tipo de orientação em relação à compressa, para depois não ficar ferido. E aí aí é outra coisa para tratar, né? Aí bochecho, né? Muitos dos nossos pacientes já não bochecham. É comum que nossos pacientes não bochechem, inclusive na hora que a gente pede para fazer o bochecho, antes de um procedimento cirúrgico, por exemplo, faz bochecho com clorexidina, por exemplo, em vez do paciente bochechar, muitas vezes a gente passa gás, uma boneca, que é a espátula com gás, para fazer as vezes do bochecho ali. Mas muitos pacientes bochecham. Então aquela orientação de não bochechar extremamente forte no pós-cirúrgico continua valendo para esses pacientes, sim. O não uso do canudinho para se alimentar é importante frisar, porque muitos pacientes se alimentam com canudinho porque se alimentam com dificuldade, ou com canudinho ou com colher, bota a colher na boca e faz... E nesse faz um vácuo lá dentro e acaba facilitando uma instalação de hemorragia, tá? Então é importante orientar, se for usar a colher, em vez de colocar na pontinha da boca para ele puxar, joga um pouquinho do líquido na boca, evitar ao máximo essa sucção, essa variação aí de pressão, tá? Fumar, poxa professora, mas paciente de home care fuma? Às vezes sim, às vezes porque é um paciente saudável, né? Lembra que, olha aí, vi falar, né? E quando o paciente é fumante, idoso e precisa de uma exodontia, pois é. Existe aquele paciente que não é idoso, que é um paciente, ou que é idoso, enfim, paciente saudável que não quer sair de casa por conta da pandemia, por exemplo, não quer se expor e ele fuma. E vai ter muitos casos em que a gente vai dizer assim, você não pode fumar no pós-operatório, você está falando para as paredes, quem nunca, né? Você está falando para o paciente e ele está assim, Quando você sai, ou quando ele sai da clínica, se for um paciente de consultório, qual é a primeira coisa que ele faz? Fumar. Eu tive um paciente agora, foi até de consultório, que fuma muito. Um paciente esquizofrênico, fumante, assim, compulsivo. E é a moeda de troca dele, é o cigarro, né? Pra tudo, assim. Ele quer tal coisa, se eu fumar, eu faço isso. Se me der um cigarro, enfim, é a moeda de troca dele.
E ele é o prazer que ele tem na vida. Então, assim, pra família é muito difícil tirar isso dele. Não tira, na verdade. Não tira. A verdade é que ele vai fumar. E aí, nesses casos, o que é que eu fiz com esse paciente e faço com todo paciente que eu sei que vai fumar? O que é que eu faço? Aquelas cirurgias que eu ia fazer de 2, de 3, de 4, eu vou fazer de 1. Vou dar um tempo maior de cicatrização para garantir que eu não vou ter alveolite ali. Para daí fazer o procedimento, né? Um novo procedimento, tá? Então, às vezes, em vez de 7 dias, eu dou 10, 12, 15 dias para avaliar e fazer um novo procedimento. Diminuir a chance. Ficar de olho naquele paciente. Laser ajuda? Ajuda. Gosto muito da farmaquinha, aquele produto com ácido hialurônico que ajuda na cicatrização também. O que eu puder fazer para ajudar na cicatrização, melhor. Uma outra dica interessante, mas essa tem que ser feita com bastante cautela. Depois que o paciente fumar, irrigar com soro fisiológico dentro do alvéolo, mas não pode ser uma irrigação muito vigorosa para não estimular sangramento. Ao mesmo tempo, também não pode ser muito discreta, porque senão não vai remover aquela nicotina que porventura tenha entrado ali, tá? Antibiótico, não faço de rotina. Tenho o PDT como uma grande arma, mas o antibiótico eu não faço de rotina. Em alguns casos eu acabo fazendo, mas não somente pelo fato de ser fumante. Paciente fumante, diabético não compensado, com algumas outras comorbidades associadas, pode justificar o uso do antibiótico. Eu não faço de rotina. Nesse paciente esquizofrênico eu não fiz, e nenhuma das vezes. Tá? E não tive, né, alveolite. E o mais importante de tudo, né, dental larodonto, é isso. É uma boa sutura, né? Só que a gente sabe que uma boa sutura nem sempre a gente consegue colabar as abas ali, o máximo, né? Especialmente molares, molar superior é mais difícil. Então, o que é que eu faço? Eu começo pelos mais tranquilos, por aqueles que eu sei que eu consigo fechar melhor. Então, se tiver incisivo inferior, eu vou começar pelo incisivo inferior. Então, já vou lá, né? Já faço a sutura boa, então nos primeiros eu já não vou ter problema, nos segundos eu já não vou ter problema. Se eu vier a ter problema, eu vou ter problema mais pro final. Não vai atrapalhar as outras que já aconteceram, tá? Então, são algumas dicas, né? Outra coisa, você pode ver o paciente antes daqueles 10 dias. Ver como tá, você mesmo dá uma irrigada, faz um laser, aplica ali o ácido hialurônico, né, da Kim, por exemplo. Então, são formas que a gente vai, e eu vou falar pra vocês, não tenho muitos pacientes fumantes não, assim, dessa forma, desses que não param de fumar, mesmo a gente solicitando, mas nunca tive problema de alveolite por cigarro, nunca tive problema, tá? Então são algumas diquinhas que a gente pode seguir, e não só paciente saudável, né, assim, eu falo saudável sem nenhum, não é um paciente acamado, mas às vezes a gente tem um paciente acamado, em cuidados paliativos, que sempre fumou a vida inteira e que a família não vai tirar o cigarro agora dele. Que é o único prazer que ele tem na vida, todo aquele conceito de cuidados paliativos que a gente sempre discute, né? O paciente não tem mais prazer de nada da vida, ama fumar, um tabagista assim, inveterado, e vai continuar fumando. E vai precisar de cirurgia, mas vai continuar fumando. Tá? Então a gente tem situações que a gente vai ter que lidar com isso. A família ciente das chances de ter um problema. Sim, você com todos os cuidados, e se tiver o problema, você vai lá resolver, tá bom? Tem também a orientação de alimentação, né? A gente sempre fala assim, se alimentar de pastoso, líquido, parará. Ótimo, a orientação é excelente, mas cuidado, porque às vezes o paciente nem se alimenta por boca, e você tá lá, né? Então, antes da orientação, se lembra, peraí, meu paciente se alimenta, se nutre por GTM, né, que uns anos atrás eu descobri que em algumas regiões do Brasil chama GTT, né, que é a gastrostomia, ou por sonda nasoenteral, enfim, parenteral. Ele não se alimenta por boca. O que é que eu tô falando aqui de pastoso líquido? Então vamos, né, nos informar direitinho antes de fazer essa orientação. A cabeceira levantada, se for um paciente de home care, certamente ele já vai estar com cabeceira levantada, via de regra eles estão, né? Pacientes que têm de maior chance de broncoaspiração, de pneumonia, então normalmente estão com a cabeça, né, com a cabeceira mais levantada. Se for um paciente que não tem condição sistêmica associada, o paciente
que de repente está fazendo atendimento em casa por outro motivo, aí você dá essa orientação de levantar a cabeceira, que pode ser com travesseiro, né? Que muitos pacientes não usam travesseiro, eles usam aqueles leito de hospital, que levanta a cabeceira mesmo completamente. Outra coisa importante para cirurgia nos pacientes dependentes, né? Considerando que em domicílio a gente atende muito paciente dependente. A compressa de gaze. Não tô falando da compressa de gelo que a gente já conversou aqui fora, não. Agora eu tô falando da gaze. Quando a gente termina a cirurgia, a gente não coloca a gaze lá e pede pro paciente morder, né? Bota a gaze lá, morde, tchau, vai pra casa. Daqui a um tempo você tira, não é assim? Lembrar que muitos dos nossos pacientes, eles são dependentes, eles não têm autonomia, né? Eles não estão com a cognição preservada, né? Não entendem as coisas que estão acontecendo. Se você deixar uma gaze lá e ele mordendo, é provável que essa gaze escape e ele broncoaspire, ou ele degluta, né? Ou vai para o pulmão, ou vai para o sistema, pro trato gastrointestinal. O fato é que ela vai sair dali. Então, como é que a gente faz isso em um paciente dependente? Em um paciente com esse tipo de risco? A gente não coloca a gaze e manda ele morder. A gente coloca a gaze e o nosso dedinho vai junto. O nosso dedo vai fazer o papel do antagonista, como se fosse o dente de cima empurrando a gaze ali. Então, o nosso dedo vai fazer a pressão. Professor, ele vai morder meu dedo? Não, coloca o abridor de boca lá. Você tá com o abridor de boca e está lá fazendo a compressa, tá? Normalmente eu já deixo com o cuidador isso. Terminei a cirurgia? Terminei. Boto a gaze lá, boto o meu dedo, o abridor tá lá, tiro o campo cirúrgico do paciente. Vem cá, dona Maria, coloca sua luva, calça a luvinha aí, vem cá. Ó, coloca teu dedo aqui. Agora a outra mão vem aqui e segura aqui o abridor. Se eu não sentir firmeza nela, eu fico segurando, enfim. De um jeito que a gente consiga fazer esses 10 minutinhos, ou pelo menos 5 minutinhos de compressa ali, como se fosse o paciente mordendo. Mas nunca deixar a gaze lá dentro sozinha pra gente não correr esses riscos. Beleza? Tudo certinho? Dedinho pra cima. Quem tá acompanhando, dedinho pra cima pra saber, porque agora a gente vai falar sobre o último ponto. 12, né? Falei 20, tô doida. 12. O último ponto da live de hoje. Eu tô com um bom planejamento, viu? Porque, ó, são 21h59, falta 1 minuto e falta só um ponto. Vou terminar na horinha. Tranquilo, gente? Belezinha? Carla, Carol tá aí desde o comecinho. Odontologia domiciliar, ponto domiciliar, adorando, show de bola. Renata, Pati, beleza, gente. Vamos pro último ponto. São diquinhas bem práticas, né? Bem legais. Último ponto, não se preocupa em deixar seu contato apenas com a família. Deixa teu contato com o cuidador, se esse cuidador não é família. Muitas vezes não é, às vezes a família é ok. Mas quando o cuidador não é família, é um cuidador contratado, um técnico de enfermagem, um cuidador mesmo, deixa seu telefone com ele. Porque uma intercorrência, uma coisa, ele não vai ligar para a dona da casa, para a filha, ele já pode entrar em contato direto com você. Além de tudo, e agora a gente saindo do tema cirurgia em domicílio e entrando em marketing, né? Que é importante também, esse cuidador ele precisa ter seu telefone. Porque um dia ele vai estar em uma outra casa e a fulaninha lá da outra casa vai precisar de você. Ai, eu tenho o telefone de doutora Diana aqui no meu celular. Vou passar para a filha de dona fulana. Ou conversando com um colega cuidador que comenta que precisa, eu tenho aqui no meu celular. Então já passa, vai servir para tanta coisa. Serve para os cuidados pós-operatórios, serve para o marketing, serve para quando ele precisar de emprego, porque vez por outra eu recebo mensagem, doutora, meu paciente faleceu, ou não estou mais com meu paciente, estou precisando de alguém. Se você confia, se você acha que ele é cuidador bom, você não vai tentar conseguir vaga para ele? Claro que vai. Beleza? 12 pontos conversamos hoje para relembrar indicação odontológica versus indicação sistêmica. Conversamos sobre a questão do paciente com comprometimento sistêmico, de conhecer as patologias de base, as comorbidades, os exames, o histórico, como o paciente está hoje. Falamos da complexidade, dos equipamentos, falamos sobre a questão da sedação e da estabilização, das radiografias, do dia ideal para se fazer um procedimento cirúrgico no nosso paciente de domicílio, a questão daquela galera toda ali na hora do procedimento, como lidar com isso, como escolher o melhor local da casa para fazer o procedimento, qual fio de sutura utilizar, orientações de pós-operatório e, por fim, o contato com o cuidador.